O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João Batista no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Caríssimos, desejo lhes falar nesta Santa Missa, não propriamente a vocês. Desculpa, você veio talvez de tão longe. Desculpa, você talvez esteja tão sedento. Desculpa, talvez você seja a terra árida, sequiosa, talvez até rachando, de tanto que você precisa de uma gota de água viva. Talvez você tenha feito uma caravana, juntado suas economias para chegar, tenha trazido um bocado de gente. Você também que pelos meios de comunicação conosco ora, talvez tenha largado mão de tantos compromissos. Não, eu quero participar deste acampamento, eu quero participar desta missa, eu preciso de uma palavra. Desculpa, eu não vim lhes falar, eu vim falar ao Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Sim, de fato eu não vim falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, mas eu vim lhes falar, ao Espírito Santo que habita dentro de você. E eu me sinto de certo modo à vontade, porque está a apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos em nosso meio, a bem-aventurada Helena Guerra. Vamos aplaudi-la. Viva o Espírito Santo e viva Helena Guerra! Também, amados irmãos, eu me sinto de certo modo à vontade em falar de fé e milagres nesta Santa Missa, porque eu estou num lugar de fé, com pessoas de fé, onde tudo se dá pela fé. Eu estou num lugar de milagres, na igreja dos milagres, onde tudo se dá a partir dos milagres. Amém? Erga sua mão direita e diga comigo: obrigado, Senhor. Sou de fé, sou dos milagres, sou da igreja da fé,
Sou da igreja dos milagres. E agora, Jesus, com o Espírito que habita dentro de mim, hóspede da minha alma, agora toque seu coração. Espírito Santo, eu te deixo livre. Move-te, age, governa, guia minha história, dá uma guinada na minha vida. Espírito Santo, eu me rendo ao teu comando, aos teus cuidados. Você pode até fazer o gesto, meu irmão, minha irmã. Espírito Santo, eu me rendo aos teus comandos, aos teus cuidados, às tuas potências. Espírito Santo, a partir de agora, mais de ti, menos de mim, nada do inimigo. Mais de ti, menos de mim, nada do inimigo. Glória a Deus, aleluia. A última encíclica da nossa igreja, irmãos, a Lumen Fidei, encíclica do Papa Francisco, mas escrita a 4 mãos. O Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco. Veja que humildade de um e de outro, o quanto foram guiados pelo Espírito. Primeiro o Papa Bento, porque deixou a encíclica para o outro. O Papa Francisco, porque acolheu a encíclica do outro. E nós, igreja, humilde também, porque queremos seguir o que a igreja fala sobre a fé que provoca milagres na força do Santo Espírito. Amém? Lumen Fidei, luz da fé, a luz da fé, número 34. A fé nos convida a nos maravilharmos diante do mistério da criação. A fé alarga os horizontes da razão para iluminar melhor o mundo. Veja, a fé nos convida a nos maravilharmos. Não sei se é do seu conhecimento, mas milagre tem a mesma raiz da palavra maravilhas. Do latim, milagre, miraculum, que vem do verbo mirare. Pelo espanhol você já vai perceber, mira, olha, veja. Então, os milagres, eles servem para que nós nos maravilhemos com Deus e detestemos a vida de pecado. O fim da cura, o fim do milagre, não é só trazer a cura, realizar o impossível, o excepcional, mudar o curso da história, o decurso da história. Deus cura, Deus liberta. Claro, nos quer livres o Senhor de todo cativeiro, algema, grilhão, amarra, mas o Senhor nos cura, sobretudo para que sejamos curados de nós mesmos e depois também do encardido. E aqueles que eram curados, a grande maioria, infelizmente nem todos, mas a grande maioria no Evangelho, daqueles que foram agraciados, se tornam discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Milagre é maravilhar-se. Pois bem, amados irmãos, Deus realiza maravilhas no meio do seu povo, através da fé expectante, do dom da fé, o dom teologal, o dom de crer na doutrina, tal qual ensina a igreja. Nem o segundo à frente, nem o segundo atrás do Papa, sempre e em tudo, juntos com a igreja. Isso é um milagre, isso é um milagre. Depois, o Senhor opera e quer que nós nos deixemos tocar
pelo dom da fé carismática, que é o dom de transformar a crença em realidade. Pois bem, então diz a encíclica, a fé nos convida, é um convite, você veio para que nos maravilhemos diante do mistério da criação. A fé alarga horizontes, os horizontes da razão, para iluminar melhor o mundo. Repare como hoje, os horizontes do rincão do meu Senhor foram aumentados pelo acampamento Fé e Milagres. Dê uma olhada ao seu redor, veja como o rincão cresceu. Olha os irmãos onde estão, amém? Diga comigo, Jesus, alarga os meus horizontes, pelo dom da fé, para que eu me maravilhe contigo, não com o inimigo, não com o pecado, não com a vida de outrora, e para que maravilhado contigo, eu maravilhe o mundo por ti, apaixonado por ti, eu apaixone o mundo por ti. Amém, amém. Amados irmãos, eu vou lhes dar agora uma receita. Eu vou fazer uma confissão. Eu não me dou muito bem na cozinha, mas eu fiz uma boa pesquisa com a minha mãe, que está ali assentadinha. Mamãe, dá um tchau. Ela faz um pão de queijo. Já deu para perceber que o padre é mineiro, não é? Moramos em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. E o bolo então da mamãe? Bom, eu fiz uma pesquisa, eu fiquei olhando como é que a mamãe preparava os seus pratos. E mesmo olhando algumas coisas eu não via. Acontece conosco também na caminhada de fé. Tem coisas que a gente vê e não enxerga. Tem que vir alguém para dizer o que estava na cara, mas a gente não enxergava. É a mesma coisa, só que dita com unção, na hora apropriada, as vendas caem dos nossos olhos. Amém? Então eu perguntei, mamãe, me explica melhor, o que é que você está fazendo? E ela me deu a receita do pão de queijo, e ela me deu a receita do bolo. Pois eu vou lhes dar a receita dos milagres. A partir daquilo que eu vi, a partir daquilo que é meu alimento no cotidiano, feito com tanto carinho, com tanto esmero pela mamãe, a Carminha, eu vou lhe dar a receita dos milagres. Houve aqui no Brasil durante um tempo muito duro, muito triste, chamado de ditadura. Ditadura. De 64 a 85, o regime de governo do Brasil foi a ditadura militar, um golpe militar, e depois vivemos um bom tempo. Você sabe o que é ditadura? É um sistema de governo, é um regime em que quem manda, manda, quem não manda, não manda nada. É totalmente antidemocrático. Aquele que manda não precisa da ajuda do outro. Aquele que manda é soberano. O outro nunca é consultado, ouvido, sentido. O outro só tem que obedecer. Foi um tempo doloroso que nós vivemos. Havia algo interessante. Na época da ditadura, quando ia se publicar uma notícia no jornal, e a notícia feria o regime, então o jornal era censurado. Alguns aí estão se lembrando. E então, para não perder o jornal, hoje temos outros recursos, naquela época não tínhamos. Então o que se fazia? Se recortava a notícia considerada perigosa e se colocava no lugar uma receita culinária. Uma receita de bolo. Era uma receita que ficava no jornal. Erga seus braços, diga comigo: Jesus, se a minha alma
está num regime de governo perigoso. Se quem está mandando tinha que ser obedecido. Se não é o Senhor quem tem governado, eu recorto agora, pela autoridade do meu santo batismo, onde recebi o dom da fé. Eu recorto agora aquela notícia ruim para o governo mau, e eu coloco no lugar uma santa receita, uma receita de fé, uma receita de milagres, porque eu, Jesus, já faz tempo, diga isso, já faz tempo, decidi não mandar na minha vida. Quem manda aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, na força do Santo Espírito. Aleluia! Na receita do pão de queijo da mamãe, vai queijo. Alguns colocam polvilho azedo, outros colocam polvilho doce. Tem mineiro aí? Onde não tem mineiro, gente? Até vou lhes fazer um parêntese, um segredo, viu? Quem veio do sul do Brasil? Glória a Deus. Do norte, do nordeste, do centro-oeste, aqui do sudeste. Olha, com todo respeito, eu me lembro de um homem santo, Dom Luciano Mendes de Almeida. Uma vez foi na faculdade nossa lá em São Paulo, estávamos estudando a teologia. Ele é mineiro também, né? E aí ele disse assim: olha, vocês me desculpem, mas o Espírito Santo é mineiro. Me desculpem, mas o Espírito Santo é mineiro. Porque ele trabalha quietinho, sem muito alarde. Quando você menos imagina, ele está agindo, está costurando os farrapos, os trapos da sua vida, e está fazendo de você, não uma roupa velha remendada, mas uma roupa nova, digna, santa, bendita, abençoada. Então, amados irmãos, o pão de queijo tem algumas variantes aqui, outras acolá. A mamãe dá receita, ninguém consegue fazer igual. Também o bolo, a gente dá receita quando sabe fazer, mas a outra pessoa parece que não capta tudo. É por isso que eu não estou lhes falando do Espírito Santo, eu estou falando ao Espírito Santo, que habita dentro de cada um de vocês. Amém? É uma conversa santa. Deus está falando. Pois bem, existem algumas variantes nas receitas, por exemplo, mas a receita do milagre, e agora eu vou de novo ao Papa Francisco. Vamos aplaudir o Papa Francisco, este homem de fé que tem maravilhado a igreja e o mundo. Pois bem, o Papa Francisco, ele também deu uma receita para o milagre. No último dia 25, ele estava na praia de Copacabana, uma juventude imensa. Eu estava pela Canção Nova, participando. E aí, o Santo Padre, naquele discurso, era a festa da acolhida do Papa. Ele quis dar uma receita, ele quis contar como nós podemos novamente nos maravilhar e nos abrir aos milagres e maravilhar a igreja e o mundo, para que saibam, aqui é o lugar do milagre, não tem que buscar lá fora, é em Jesus, nós temos tudo para o milagre. Amém? O Papa deu 3 ingredientes, há outros, mas ele deu os principais. O Santo Padre disse assim: mas o que vamos fazer? Foi uma pergunta que ele fez aos jovens, diante dessa situação difícil do mundo, né?
O errado é aprovado, é considerado lícito. O feio está sendo considerado bonito. O sujo é apresentado como limpo. O Papa se perguntou: o que vamos fazer? E ele respondeu: bote fé. Quando se prepara um bom prato e se vê que falta o sal, então você bota o sal. Falta o azeite, então bota o azeite. Botar é o Papa falando. Botar, ou seja, colocar, derramar. É assim também na nossa vida, queridos jovens. Se queremos que a nossa vida realmente tenha sentido e plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, digo a cada um e a cada uma de vocês: bote fé, e a vida terá um sabor novo, terá uma bússola que indica a direção. Bote esperança, e todos os seus dias serão iluminados, e o seu horizonte já não será escuro, mas luminoso. Bote amor, e a sua existência será como uma casa construída sobre a rocha, e o seu caminho será alegre, porque encontrará muitos amigos que caminham com você. O discurso do Santo Padre continua, mas ele ainda disse mais uma vez: bote fé, bote esperança, bote amor. Sabe quando nós vamos tomar uma refeição em algum lugar, e depois a gente elogia e agradece, a pessoa diz: é porque eu fiz com carinho. Eu quero lhes dizer, irmãos, faz toda a diferença para colher milagres no casamento. Faz toda a diferença para colher milagres na educação dos filhos. Faz toda a diferença na nossa pregação de padres, na direção das almas. Faz toda a diferença nos estudos do seminário. Faz toda a diferença no canto. É ou não é, Fátima? Está preparando um CD. Mês que vem já sai pela Canção Nova. Louvores a Deus. Faz toda a diferença aqui na Canção Nova. Cada centímetro de chão levantado, construído, faz toda a diferença no mundo, na sua comunidade. Botar, colocar, derramar fé, esperança e amor. Sem dúvida, a fé é um ingrediente que estamos tratando neste final de semana. É a nossa matéria-prima. O Brasil, ao longo de 2 anos, gritou: bote fé. Mais do que nunca, é hora de botar fé. Talvez alguém diga: mas eu não acredito, padre, no Brasil. E eu vou lhe dizer: a minha crença também não está no Brasil. A minha crença está no Senhor do Brasil, Jesus Cristo, e Nossa Senhora, a Rainha do Brasil. É o que eu digo para aqueles que não têm fé, a quem não tem a fé e ainda se gaba de não ter fé. Eu não creio em Deus, graças a Deus. A quem não creia e ainda acha bonito. Para você que não crê, para você que não crê na dica de nada, para você que não crê, eu quero dizer agora: tem nada não, tem nada não. Você não crê em Deus, mas Ele nunca deixou de crer em você, nunca deixou de acreditar em você. Amém? A verdade é essa. Então os ingredientes são estes: fé, esperança e amor. Já no começo da Santa Missa pedimos perdão quando não bem vivemos estes dons, estas virtudes teologais. Pois bem, agora eu vou lhes falar da forma para fazer o pão de queijo, para fazer o bolo, não é? Porque eu já lhes dei alguns ingredientes.
Tem alguns que vocês podem acrescentar. Cada região do país tem o seu costume. Tem uns que gostam com mais sal, outros menos sal. Sal não faz bem para uns, tudo bem. Mas fé, esperança e amor são imprescindíveis. Agora eu vou lhes falar da forma. A forma. Sabe, gente, quando a mamãe vai fazer o pão de queijo, ela costuma untar a forma. Donas de casa, ou quem gosta de cozinha, sabe o que é untar a forma? Muito bem. A mamãe faz a unção, ela faz a unção da forma. E depois o pão de queijo é um verdadeiro milagre. Meus irmãos, é preciso ungir a forma. Você é a forma. O seu coração é a forma. A sua alma é a forma. Hoje no Evangelho nós ouvimos um jantar que não foi muito bom, né? Não teve muita unção, não. Um jantar de um ditador, Herodes, que fez uma promessa boba por conta de um amor proibido. Tudo que começa errado tem que dar errado, gente. Para a coisa dar certo lá na frente, na moral católica, na moral cristã se diz, tem que começar certo desde o começo. É por isso que, o que é o casamento? É um namoro que deu certo. É um noivado que deu certo. Uma paquera que foi bem feita. Um casamento de 60 anos é uma paquera santa que deu certo. Os meus pais se conheceram, adivinha onde? Na procissão de comunhão. Naquela época, não havia os ministros extraordinários da Eucaristia. Então a fila era enorme. E a mamãe disse que achou que a fila estava demorando muito. Então ela resolveu olhar para trás. Aí logo viu o papai, deu no que deu, um padre. Se conheceram na procissão de comunhão. O primeiro filho só podia ser um padre. Meus irmãos, untar, ungir, derramar a unção. A unção de Deus já foi derramada em nós quando o dom da fé foi comunicado. E ali os horizontes que o Papa Francisco falou já foram abertos. Os seus olhos já abriram. Os olhos da alma abriram. Os horizontes se abriram. Quando nós fomos batizados, a maioria, criancinha, pequeninos éramos, nós recebemos 2 óleos. O óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo, e o óleo do crisma. E ali fomos ungidos para participarmos do ministério de Cristo, da missão de Cristo. Ele é a cabeça da igreja, nós o corpo. E ali fomos feitos sacerdotes, reis e profetas. Porque o Espírito Santo, a partir de Jesus, foi democratizado. No Antigo Testamento, era só para o sacerdote, era só para o rei, era só para o profeta, era só para quem tinha uma missão especial. Hoje o Senhor está dizendo, eu dou o meu Espírito, não só para quem tem uma missão especial, eu dou o meu Espírito sobre todos aqueles que o pedem e a eles se abrem. E eles é que se tornam especiais. E porque são especiais, a missão deles também é especial. Amém? Amados irmãos, ali nós recebemos a unção, mas vem a poeira do pecado, vem a sujeira na forma. Se você não é bom de cozinha, você não sabe limpar bem uma forma. A igreja é perita em nos limpar, porque o Senhor dissolve numa gota de sangue, um a um dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus aí está, fiel e justo,
para nos perdoar de todo pecado. Amém? Meus irmãos, ungir, untar a forma. São João, discípulo amado, disse na sua primeira carta, capítulo 2, que nós recebemos a unção, que é ela que nos ensina tudo, que ela é verdadeira e não é mentirosa. Vós sabeis tudo pela unção que já vos foi comunicada. Os padres da igreja, aquela primeira geração, depois dos apóstolos, homens aguerridos, de doutrina firme, de intrepidez evangélica, de parresia, de santidade. Os padres da igreja cunharam um termo que vai ser tema da nossa oração dentro de poucos minutos. Os padres da igreja falavam em unção da fé. Unção da fé. Unção de milagres, eu sei que você já ouviu falar, e existe, e eu quero. Unção da fé também existe. São Clemente de Alexandria, ele dizia: a unção que vem do Espírito Santo se realiza na fé. Um outro autor da mesma escola de Alexandria dizia: a unção é a fé no Cristo. Padre Richard nos falou hoje cedo: é só o Senhor, não há outro, não há outro. Meus irmãos, em dezembro do ano passado, o Frei Raniero Cantalamessa estava pregando para o Santo Padre. É o pregador do Papa, o pregador da Casa Pontifícia, um homem que foi batizado no Espírito. Frei Raniero era professor das antiguidades cristãs e um dia se abriu ao que ele ensinava. Frei Raniero, isso já faz tempo, Frei Raniero, ele disse para o Papa Emérito Bento XVI e a Cúria Romana reunida, como estamos aqui, para ouvi-lo pregar. Disse o Frei Capuchinho: é a unção do Espírito que faz passar dos enunciados da fé às realidades da fé. Gente, a viagem mais longa não é do Brasil ao Japão, é da cabeça ao coração. Tem muita gente que tem uma fé intelectual, uma fé aqui, mas a fé não desceu. Eu não estou dizendo de sentir a fé, não. Fé é convicção, não é sentimento. Estou dizendo de experienciar, ou se preferir, experimentar, tocar a fé, pisar um chão de fé, encontrar-se com pessoas de fé, abrir-se a horizontes de fé, ou seja, fazer acordar o Espírito Santo que mora em nós. Faz assim comigo. Agora bate na porta. Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui. Espírito Santo, tu podes ficar bem acordado, porque eu quero traçar contigo uma santa aliança. Espírito Santo, a partir de hoje, é o Senhor no comando e eu correndo atrás. Até agora, talvez fosse assim: eu mando, na hora que eu te quiser, eu te convido. A partir de agora, boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos agora? A partir de agora, o Senhor na frente e eu correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E a cena que me vem é do Monsenhor Jonas Abib. Quantas vezes correndo, você se lembra? Aqui no rincão do meu Senhor, ou então no centro de evangelização, Dom João Hipólito de Moraes, correndo, celebrando as vitórias pela fé e da fé nesta obra de Deus. Amém? Aleluia!
Santo Agostinho, que dizia que todo dia temos que pedir a graça da efusão do Espírito Santo, é porque tem gente que quando nos conhece, a nós carismáticos diz: por que vocês chamam toda hora Ele? Dá vontade de responder para alguns: você chama toda hora o pecado também e o encardido vem? Santo Agostinho dizia: todo dia pedir o Espírito Santo, para cada missão, uma nova unção. Deus me deu uma unção hoje para essa missão. A missão que eu tenho hoje à noite, Ele vai me dar uma outra missão. Então nós não precisamos nos resguardar. O que você tem, dê agora, dê tudo. Não aposte, não guarde nada em nenhum banco de crédito do Espírito, porque o Espírito Santo é assim: quanto mais a Ele você se entrega, quanto mais Ele te toma. Quanto mais você corre atrás dEle, mais Ele corre para acelerar o seu passo e o seu processo de conversão e de santidade. Amém? Irmãos, Santo Agostinho dizia: nós falamos aos ouvidos quando pregamos, mas o mestre interior é o Espírito Santo. É Ele quem nos ouve quando a pregação é pregada. Então não foi uma coisa que eu inventei, de querer falar ao Espírito Santo. Gente, eu não dou conta de inventar uns trem bonito assim não, viu? Eu aprendi com Santo Agostinho. Ele disse que quando a gente prega, o ouvido ouve, mas é o Espírito Santo quem convence todo o nosso ser sobre a verdade, sobre o pecado, sobre o senhorio de Jesus. Muito bem. Frei Raniero também disse, naquele belíssimo sermão de dezembro do ano passado: os mestres são necessários, mas as suas vozes só penetram o coração se adicionada àquela interior do Espírito. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Aqui ele está se valendo de Atos capítulo 5, versículo 32. Para terminar e nós rezarmos. Se ainda tem coisa velha em você, já comece a se despedir. Tchau, parte velha dessa criatura que quer ser nova e precisa ser nova. Já começa a se despedir da vida velha. Se tem instrumento de pecado no bolso, na carteira, senha de pecado, já começa agora a renunciar, porque a partir de agora é vida de fé e de milagres no poder do Espírito. Amém? Então, irmãos, naquele sermão que o Frei Raniero fez, ele quis ilustrar o que era a unção da fé. E aí ele falou sobre Pascal. Vocês conhecem Pascal? É um francês que faleceu em 1662. Ele era físico, matemático, teólogo e filósofo. Não era brincadeira. E este homem, Pascal Blaise, que era um homem todo aberto ao Espírito, e por isso eu acho que as suas ciências exatas eram tão exatas. Este homem, ele dizia: eu renuncio, eu não aceito crer num Deus que caiba inteiramente na minha cabeça. Ele, que tudo explicava pela ciência, dizia: não quero só a ciência para explicar Deus. Pois bem, foi um caso evidente de fé, de unção da fé. Frei Raniero falando. Aquele que Pascal experimentou na noite do dia 23 de novembro de 1654, e que ele colocou em breves frases exclamativas em um escrito encontrado depois da sua morte dentro do paletó da sua jaqueta. Pascal morreu e havia um papelzinho
no bolso da sua jaqueta. E lá estava escrito isso: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos estudiosos. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. Ele é encontrado somente pelo caminho do Evangelho. Alegria, 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 lágrimas de alegria. E isso é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Amém? Podemos aplaudir o Senhor. Frei Raniero disse para o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, o que aconteceu com Pascal foi um caso evidente de unção da fé. Vamos ficar de pé? Quais são os ingredientes, meus irmãos, da receita dos milagres? Uau, vamos aplaudir a Deus, pois você já tem todos os ingredientes, os indispensáveis. Agora você tem que colocar tudo isso numa forma. Quem é a forma? Olhe bem quem está do seu lado. Diga para este irmão, para esta irmã: que bela forma é você. Amados irmãos, o mundo deforma, Deus forma. O mundo deforma, Deus traz para forma. Erga bem alto os seus braços. Diga comigo: Jesus, eu sou a forma. Tu tens me formado de tantos meios, através de tantos meios. Um deles é a Canção Nova. Obrigado por esta forma, a forma da tua igreja, batizada no Espírito. Senhor amado e bendito, se a forma de bolo, do pão de queijo, merece ser untada com óleo, manteiga, farinha, e vai dar uma bela iguaria, eu preciso ser ungido. Porque o mundo, Jesus, o mundo tem fome, mas é fome de ti. O mundo tem sede, mas é sede de ti. Eu tenho fome, é fome de ti. Eu tenho sede, é sede de ti. Senhor, comunica a unção dos milagres, e também, sobretudo agora, em nosso meio, para a minha casa, a minha família, toda Canção Nova, Brasil, terra de Santa Cruz, para a Santa Igreja, a minha comunidade, paróquia, a igreja do mundo todo. Comunica a unção da fé. Senhor, tu podes derramar o óleo do teu Espírito uma vez mais, nesta forma que sou eu, para que milagres se realizem, para que maravilhado eu me torne, e o mundo se maravilhe de ti, contigo, para ti, por ti. Solte sua voz, erga bem alto seus braços, coloca fogo na sua língua, coloca vigor na sua prece.
É a hora da rendição. É a hora de se deixar cair, para que o Espírito levante um homem novo, uma mulher nova, um novo pai de família, nova mãe, novo professor, novo médico, novo vendedor de lanches, novo missionário, novos seminaristas, nova comunidade, nova secretária, novo ministro da música, da palavra. Senhor, eu sou a forma, talvez enferrujada, talvez amassada. Senhor, Tu podes derramar a unção. Eu preciso da unção. Enquanto não recebê-la, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu fui feito para a unção, eu fui feito para o céu. Eu sou de Deus. Espírito Santo, Tu tens as rédeas da minha vida. Não me pertenço mais. Senhor, me dá a unção da fé, que realiza milagres, que me maravilha, para que o mundo se maravilhe contigo. E alabaralala, shiririria namanabalaye, cremenia siricandanana, olalala manabarala manabalala. Fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Peça, dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva, nova. Uma fé viva. Sou gente nova, fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada, testemunhada no amor pelos irmãos. Só você agora, dá-me uma fé. Dá-me uma. Tá lindo, canta com fé. Dá-me. Traduzida na vida, testemunhada do amor. E todos juntos pra valer. Dá-me uma fé viva, uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Mais uma vez, eu quero, dá-me uma fé viva. Só você que quer, peça, porque Deus dará a quem pedir. Dá-me uma fé traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E aplauda a decisão do seu irmão que deseja a fé viva, nova, que se traduz na evangelização, na acolhida, na promoção alheia. Bom, desculpa, mamãe, eu gosto demais da conta do seu pão de queijo e do seu bolo. Tem um sabor tremendo, mas eu tenho que lhes dizer que estar com vocês é extremamente saboroso também, porque é gente que foi ungida,
com a unção da fé. Vocês não perdem para o pão de queijo da mamãe. Espero que as obras também não percam. E quando nós partirmos, que possam pegar os nossos palitozinhos, as nossas jaquetas, e olhar lá dentro um bilhete. Alegria, alegria, verdade, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, sentimento, pureza, santidade. Eu conheci Jesus Cristo. Amém? Aleluia! CançãoNovaPlay.com. Assine já!